Evangelho de Mateus, capítulo 5, leremos do verso 1 até o versículo de número 9. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, uma das coisas que mais se busca em termos mundiais é que, de alguma maneira, se alcance a paz tão desejada entre as pessoas, entre as nações. A paz mundial é alguma coisa que tem sido incessantemente buscada pelas pessoas, pela sociedade, pelos governos e por algumas instituições de forma particular. Mas, de modo geral, mesmo que organizações internacionais tenham sido criadas particularmente com este propósito, como a ONU e outras organizações, a grande realidade é que esse propósito, esse objetivo, de forma alguma tem sido alcançado. Enquanto eu estudava o texto durante a semana, li alguns comentários e me preparava para poder compreender melhor a passagem e assim comunicar o seu significado e aplicação aos irmãos, li uma referência, não pude aquilatar, avaliar até que ponto é preciso ou não, mas um dado estatístico impressionante, de que só na nossa era cristã, desde o nascimento de Cristo até o ano de 1968, 40 anos atrás, registraram-se aproximadamente 15.550 e poucas guerras e conflitos armados no mundo. 15.550 guerras. Não obstante todos os esforços e todos os empenhos, a grande realidade é que o nosso mundo é caracterizado, é marcado por conflitos internacionais, conflitos nacionais, conflitos trabalhistas, conflitos religiosos, conflitos raciais, sociais, ideológicos, familiares e individuais. O que o nosso mundo não tem é paz. E os irmãos têm acompanhado a exposição que temos feito nesse Sermão do Monte, particularmente no início do Sermão do Monte, nessas bem-aventuranças, e os irmãos sabem que aqui nós encontramos um perfil do cidadão do reino. Nós encontramos aqui um resumo das qualidades daqueles que, alcançados pela misericórdia e graça de Deus em Cristo, são redimidos dos seus pecados, são feitos novas criaturas e passam a viver para a honra e para a glória de Deus. E o Senhor Jesus descreve o cidadão do reino, o crente em Cristo, num elo
de bem-aventuranças que nós estamos considerando e já nos aproximamos do fim. Nos últimos domingos estivemos aqui considerando essas bem-aventuranças. E o cidadão do reino, ou o homem convertido, a pessoa convertida, pode ser descrita como Jesus aqui descreve, como pessoas pobres de espírito, no sentido em que foram convencidas pelo Espírito Santo, pela palavra, da sua iniquidade, do seu pecado, da sua miséria espiritual. E exatamente convencidos desse estado de miséria em que se encontram, passam a lamentar, a chorar, e por isso são descritos como os que choram, porque sinceramente lamentam e se entristecem pela sua corrupção, pelo seu pecado, pela sua natureza iníqua. E então, tendo essa real avaliação de si próprios, os cidadãos do reino tornam-se mansos e mansamente se submetem a Cristo como seu Senhor e procuram se relacionar de forma branda e mansa para com os outros. Eles também passam a ter fome e sede de justiça, no sentido em que anelam e desejam sinceramente não apenas alcançar retidão diante de Deus, mas alcançar a própria retidão de Cristo, a justificação, e assim tornam-se misericordiosos, tornam-se eles, ou nós que fomos objetos do favor, da graça, do amor e da misericórdia de Deus, não podemos senão também sermos misericordiosos para com o estado de miséria, particularmente o estado de miséria espiritual em que as pessoas sem Deus, sem Cristo, se encontram nesta vida. E como estivemos aqui considerando no domingo passado, nessa cadeia ou neste elo de bem-aventuranças que caracteriza o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, naturalmente desejamos ser limpos de coração, sem mácula, sem mancha, interiormente retos diante de Deus, interiormente íntegros, não hipócritas, não fingidos, mas sinceros diante do Senhor. E hoje, meus irmãos, nesse elo, desejo considerar com os irmãos essa sétima bem-aventurança mencionada pelo Senhor Jesus aqui no capítulo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E que certamente a bem-aventurança deve ser compreendida no contexto dessas outras bem-aventuranças. O que nos autoriza a compreendê-las, interpretá-las, não no sentido humanista, é uma compreensão rasa das bem-aventuranças, não no sentido moralista apenas, que nos privaria do real significado dessa passagem bíblica, mas no sentido espiritual, no sentido, ou como mais um elo, ou mais uma qualidade dentro dessa cadeia, ou dessa corrente que descreve o crente, em que cada bem-aventurança depende das anteriores e só pode ser legitimamente compreendida à luz do significado das bem-aventuranças anteriores. Os irmãos podem ter plena certeza que o que essa passagem não significa, os bem-aventurados, os pacificadores, aqui não significa, é simplesmente descrever a atitude daquelas pessoas, primeiros ministros de países que saem em busca de conciliação e paz entre as nações, ou pessoas que naturalmente têm uma atitude mais conciliadora, ou reuniões de organismos internacionais que buscam promover a paz entre as nações. Os irmãos podem ter certeza
que não é esse o significado dessa passagem. Temos aqui, eu insisto e repito, mais um elo nessa cadeia de bem-aventurança e que, portanto, aqui temos mais a descrição, ou a qualidade, ou a descrição de mais um aspecto que caracteriza o crente, conforme já foi descrito aqui anteriormente. Jamais poderá ser descrito como pacificador alguém que não compreendeu o seu estado de miséria, alguém que não se arrepende, que não lamenta o estado de pecado em que se encontra, alguém que não se submete mansamente à autoridade, ao senhorio de Cristo, alguém que não deseja sinceramente a paz de Cristo e ser justificado por Cristo e assim por diante, conforme as qualidades anteriores que nós já tivemos a oportunidade de considerar. Mas vamos, irmãos, procurar compreender o que é que o Senhor Jesus tem em mente aqui e procura nos comunicar quando declarou que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E eu penso que para compreendermos o significado dessa bem-aventurança, nós precisamos conhecer um pouco mais e compreender um pouco mais o significado da palavra paz na Bíblia, ou o uso desse termo conforme nós o encontramos nas Escrituras. Porque, como eu vou mencionar daqui a pouco, a palavra aqui utilizada como pacificadores, ela é encontrada apenas uma vez na Bíblia. O termo grego composto eirenopoios, que significa fazedores de paz ou promotores de paz, só aparece nessa passagem bíblica. Embora o verbo correlato, eirenopoieo, ou faço paz, ou fazer paz, ou promover paz, apareça em outra passagem bíblica, também apenas uma vez, que nós vamos considerar e que nos ajudará a compreender o significado aqui. Mas se o termo específico usado aqui, promotores de paz, fazedores de paz, só aparece uma vez, a palavra paz aparece cerca de 300 vezes na Bíblia. Se há uma palavra frequente nas Escrituras, é exatamente o termo bíblico, seja no hebraico, shalom, seja no grego, no Novo Testamento, eirene, para paz. Na realidade, a Bíblia começa com paz no Éden, termina com paz no novo Éden, na glória, mas está repleta de conflitos, de guerras, de falta de paz, e a Bíblia fala muito sobre isso, não apenas sobre paz, mas também sobre a falta de paz. E se os irmãos se derem ao trabalho de examinar várias das passagens bíblicas em que o termo é utilizado, verão que paz na Bíblia significa muito mais do que simplesmente ausência de conflito, como em termos humanos normalmente a palavra é utilizada. Mas significa assim um estado de reconciliação que envolve amor mútuo e harmonia e envolve relacionamentos corretos. Relacionamentos corretos. Na realidade, a Bíblia chega a contrastar dois tipos de paz: a paz do mundo e a paz de Cristo, chamando atenção para a diferença entre esses dois conceitos, entre essas duas ideias. O próprio Senhor Jesus declarou em João, no capítulo 14, no versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E com essas palavras o Senhor Jesus está dizendo que a paz dele, a paz de Cristo, é essencialmente da paz que o mundo promove, compreende, entende, e que significa
praticamente nada mais do que a ausência de conflitos. Na melhor das hipóteses, a paz do mundo é quase uma guerra fria. Mas a paz de Cristo, ela vai muito mais além, ela é muito mais profunda e tem um significado que não se deixa confundir com humanismo, ou com moralismo, ou com a paz no sentido em que é usada pelo mundo. E se nós, ao contemplarmos o mundo em que vivemos, constatamos, como eu acabei de mencionar, que tudo o que não existe nesse mundo é paz, e sim conflitos, guerras, e atritos e dificuldades nas mais variadas esferas, sejam conflitos internacionais, como eu mencionei, conflitos religiosos, conflitos ideológicos, conflitos sociais, conflitos familiares, conflitos pessoais. E nós nos perguntamos por que o mundo não tem paz e sim se caracteriza por esses conflitos. A resposta bíblica apresenta dois motivos. A Bíblia apresenta dois motivos fundamentais para esse estado de coisas. Primeiro, a rebelião de Satanás. Segundo, a desobediência dos homens. Mas esses dois motivos podem ser resumidos em uma causa principal: a queda, o pecado. Por detrás das guerras, por detrás dos conflitos, sejam eles de ordem religiosa, sejam de ordem ideológica, sejam de ordem familiar ou individual ou internacional, por trás das guerras, dos conflitos, da falta de paz, estão a rebelião de Satanás, a desobediência dos homens, a queda e o pecado. De um certo sentido, biblicamente, nós até podemos dizer que o antônimo de guerra não é paz, mas é pecado. Porque o pecado, na realidade, é aquilo que produz todo tipo de conflito, todo tipo de desarmonia, todo tipo de contenda. Biblicamente, o que faz separação e que causa desarmonia entre Deus e os homens é o pecado. E, consequentemente, o que causa separação e desarmonia entre os homens e também desarmonia individual, interna, também é a desobediência, a rebelião, a rebeldia, a queda, o pecado. Em última instância, a fonte de todos os conflitos, de toda a falta de desarmonia em todas as áreas reside no coração humano, como vimos aqui domingo passado, de onde procedem os maus desígnios, de onde procedem os adultérios, de onde procedem os conflitos, de onde procedem as desarmonias e de onde procedem as guerras. Outra verdade que nós vamos constatar quando consideramos o ensino bíblico acerca de paz, consultando as passagens que fazem referência à paz na Bíblia, é que, biblicamente, paz, verdade e justiça são inseparáveis. Inseparáveis. Na realidade, não podemos promover a paz senão em verdade e em justiça. Nós lemos em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, uma passagem muito conhecida, que sem paz com todos e sem santificação ninguém verá o Senhor. A passagem diz assim: segui ou persegui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ligando assim, unindo paz e justiça, paz e verdade, paz e santificação.
Mas há uma passagem no livro de Salmo, no Salmo 85, no versículo 10, interessantíssima, porque ela une esses três elementos. No Salmo 85, no versículo 10, nós lemos: encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijam. Encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijam. A graça de Deus, a verdade, a justiça e a paz, elas estão juntas. E biblicamente nós não podemos falar de paz ou de pacificação, a não ser em justiça e em verdade. A verdadeira, na Bíblia, que é alcançada por Cristo, por meio do Evangelho, pela operação do Espírito Santo de Deus, e que convence o homem da sua iniquidade, do seu pecado, da sua rebelião, ela jamais será alcançada, senão, na verdade, pela promoção da verdade e da justiça de Cristo. E quando, à luz do ensino bíblico sobre a paz, alguns versículos eu estive aqui apenas mencionando e considerando brevemente com os irmãos, nós nos perguntamos o que o Senhor Jesus tem a dizer, ou o que Ele quer dizer, quando declara nessa sétima bem-aventurança, que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele faz uso da palavra que eu mencionei há pouco, e que significa exatamente fazedores dessa paz que nós estivemos considerando aqui, ou promotores dessa paz que nós estivemos considerando aqui. E se essa palavra, o substantivo aqui utilizado, aparece apenas uma vez, o verbo correspondente aparece uma outra vez em Colossenses, os irmãos podem verificar, no capítulo 1, no versículo de número 20. Lendo a partir do versículo 17 do capítulo 1 de Colossenses, nós lemos assim: Ele é antes de todas as coisas, ou seja, Cristo, nele tudo subsiste, Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, especialmente o versículo 20 em diante, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, pois, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele ou perante Deus, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse termo, a expressão aqui traduzida no versículo 20, como havendo feito a paz, utiliza exatamente a palavra, o verbo correspondente ao substantivo usado em Mateus, do capítulo 5, no versículo 9. E diz aqui que Jesus foi esse pacificador, quando veio a esse mundo, e então derramou o seu sangue, morreu na cruz do Calvário, ele nos reconciliou com o Pai, nos reconciliou com Deus através do seu sangue, rompendo a inimizade, e na sua carne e no seu sangue fez isso para que pudéssemos ser apresentados justos, santos, retos diante de Deus, diante do Pai. E de fato, meus irmãos, se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver que Deus é chamado de o Deus da paz. Cristo é denominado o príncipe da paz. E não apenas aqui, mas também em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 13 e 17, nós vemos que Cristo é a nossa paz. Porque Ele veio a esse mundo e foi Ele e somente Ele o responsável por nos apresentar justos diante de Deus, por nos reconciliar com Deus, por fazer a paz entre nós que estávamos de mal com Deus,
rompidos com Deus, em estado de inimizade com Deus, pela sua morte, pelo seu sangue, nós fomos redimidos, nós fomos salvos da ira pelo sangue do Cordeiro que foi derramado em nosso lugar na cruz. Eu pedi que o presbítero Célio lesse a parte do capítulo 5 de Romanos, do verso 1 ao versículo 11, porque aqui nós encontramos uma explicação dessa pacificação que Cristo proporcionou para nós, quando através do seu sangue e da sua morte nos reconciliou com Deus, nos extraindo, nos arrancando daquele estado de inimizade, no qual nós nos encontrávamos, debaixo da ira de Deus, e promovendo a paz através da sua obra e do seu sangue. No verso 1 do capítulo 5, nós lemos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a partir do versículo 10, nós lemos que quando nós éramos inimigos ainda, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Portanto, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E Cristo é chamado de príncipe da paz exatamente porque ele veio para nos reconciliar com Deus, promovendo a paz entre nós que estávamos no estado de inimizade para com Deus, debaixo da ira de Deus, como que nos reconciliando e nos colocando nesse estado e nessa condição de paz com Deus. E é exatamente por isso, meus irmãos, que o Evangelho, em Atos, no capítulo 10, no versículo 36, é chamado de o Evangelho da paz. Porque é através do Evangelho, é através do anúncio da palavra de Deus, é através da pregação do fato histórico de que Jesus veio a esse mundo, assumiu a nossa natureza e morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para nos redimir, para nos reconciliar, para nos tirar desse estado de inimizade para com Deus, no qual nós estávamos afastados de Deus, e não apenas nós não queríamos conversa com Deus, afastados de Deus, distantes de Deus, mas nós estávamos debaixo da ira de Deus. E Deus, como Deus da paz, enviou o seu próprio Filho para que ele morresse em nosso lugar na cruz, e então, através do seu sangue, nos pacificasse, nos reconciliasse e nos colocasse nesse estado de relacionamento harmônico e de amor e correto diante de Deus. Por isso, paz na Bíblia é muito mais do que ausência de conflito, mas é amor, é harmonia, é relacionamento correto, na verdade, na justiça, e jamais pode ser genuinamente, verdadeiramente alcançada, a não ser brotando lá de dentro do coração, através dessa obra redentora, salvadora, purificadora, justificadora, pacificadora, que Cristo realiza, de modo que agora, pois, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador. E não apenas isso, meus irmãos, mas o ministério da palavra é chamado de ministério da reconciliação, exatamente porque, através da pregação do Evangelho, do anúncio do Evangelho, é que as pessoas que se encontram no estado de pecado e que se encontram em estado de inimizade para com Deus são reconciliadas pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Essa é a condição em que cada um de nós vem a esse mundo. Nós não nascemos com um bom relacionamento com Deus. Não, nós nascemos no estado de pecado. Herdamos a culpa de Adão e nós mesmos confirmamos e ratificamos a sua culpa, pecando nós também insistentemente. E na realidade, nós só podemos ser arrancados desse estado através do anúncio do Evangelho, através do ministério da reconciliação, quando então, pela palavra de Deus, pela comunicação da obra salvadora, redentora de Cristo, na cruz, o nosso Redentor, o nosso reconciliador, o príncipe da paz,
é que aqueles que se encontram no estado de inimizade podem ser reconciliados com Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, os pacificadores são exatamente aqueles que se empenham para restaurar a paz perdida na queda. Os pacificadores aqui descritos, mencionados nessa bem-aventurança, são exatamente aqueles que promovem a paz, sendo eles mesmos instrumentos através dos quais os pecadores são reconciliados por Deus por meio do Evangelho. E, portanto, a pregação do Evangelho, a comunicação do Evangelho, a evangelização é o maior ato de pacificação que pode ser feito nesse mundo. Porque é muito fácil para nós dizer, por que tem tantas guerras, por que não conseguem viver em paz, quando na realidade nós mesmas próprias pessoas individuais não conseguem viver em paz. E as suas vidas são marcadas e caracterizadas por desarmonias e por conflitos. Porque na realidade, no fundo, no âmago, por trás de todos os conflitos e de todas as guerras, seja de qualquer natureza que for, está exatamente o pecado no coração e está esse estado de inimizade em que o homem natural, o ser natural, se encontra em relação a Deus. E nada se alcançará, a não ser que o coração seja mudado, seja convertido, e que nós sejamos arrancados do estado de inimizade em que nos encontramos por natureza e fomos pacificados e conduzidos a Deus, por Cristo a Deus e reconciliados com Ele através do seu sangue, através da sua morte. Assim sendo, meus irmãos e irmãs, essa bem-aventurança inclui, em primeiro lugar, conduzir pessoas que se encontram ainda nesse estado de inimizade a Cristo, a Deus através de Cristo. Bem-aventurados os pacificadores, refere-se, em primeiro lugar, àqueles que promovem a reconciliação das pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, que encontram-se ainda nesse estado de inimizade para com Deus, conduzindo-as à paz e à justiça com Deus, através de Cristo Jesus, por meio da pregação e por meio da evangelização. Esse é o essencial, esse é o fundamental nessa passagem. Ela inclui e podem ser descritos como pacificadores, especialmente aqueles que se empenham e se esforçam e lançam mão dos meios e recursos que Deus deu e das oportunidades em que a providência soberana de Deus nos coloca para fazer paz e reconciliar aqueles que estão em estado de inimizade para com Deus. Por meio da comunicação do Evangelho, através do anúncio da boa nova de que Cristo Jesus veio a esse mundo, que Deus enviou o seu Filho exatamente para realizar essa obra reconciliadora através do seu sangue, quebrando essa barreira, essa inimizade do pecado que está não perdoado, que impedia a nossa comunhão com Deus e que, como consequência, produz inimizades entre os homens e inimizades até interior, ou desarmonia interior mesmo, daqueles que não têm paz com Deus ainda. E inclui, evidentemente, além disso, ter paz com os outros. A Bíblia também ensina que no que depender de nós, nós devemos procurar ter paz com todos os homens, com todas as pessoas. Nós que fomos pacificados por Deus, por Cristo, através do Evangelho, e fomos colocados nesse estado de reconciliação e de paz com Deus, nós somos convocados e chamados também para sermos pacificadores no sentido em que, no sentido de mantermos paz no que depender de nós, com todas as pessoas e com todos os homens. Procurarmos de todo o nosso
com todo o nosso empenho e com toda a nossa força, ter paz com todos. É verdade que nem sempre isso pode ser possível, jamais houve um pacificador como Cristo, e vimos o quanto odiado ele foi, mas nós devemos buscar a paz em todos os sentidos. E aqui mesmo no Sermão do Monte, nesse mesmo capítulo, no capítulo 5, nos versículos 23 e 24, especialmente no que diz respeito a termos paz com os nossos irmãos em Cristo, nós lemos que se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Nada mais natural de que aqueles que foram pacificados com Deus, através do sangue do Cordeiro, pelo anúncio do Evangelho, também anelem e busquem com todo o seu empenho, com toda a sua força, no que depender de nós, termos paz com todos os homens. E se chegarmos aqui para prestar culto, constatarmos que estamos no estado de inimizade, de falta de paz e de conflito e de desarmonia com os nossos irmãos em Cristo, a melhor coisa que nós poderíamos fazer é buscar essas pessoas, nos reconciliarmos com elas, perdoarmos ou pedirmos perdão. No caso que Jesus menciona aqui, não é nem se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, mas se o seu irmão tiver alguma coisa contra você, vá lá, peça perdão, tome a iniciativa como Deus tomou em Cristo, faça o que estiver ao seu alcance e busque isso de todo o seu coração, de todo o seu empenho, toda a sua força, essa unidade cristã em Cristo, e buscar essa, não apenas ausência de conflito, mas aquilo que a Bíblia descreve como paz, isto é, o amor verdadeiro, harmonia e relacionamento corretos entre irmãos. Entre todos, e muito particularmente, à luz dessa passagem, entre irmãos. E evidentemente, meus irmãos, que em terceiro lugar, mais remotamente, mas também incluso no significado de pacificadores aqui, está também ajudar os outros a ter paz entre si. Nós sabemos que dificilmente isso será alcançado, a não ser que as pessoas tenham o seu coração transformado, que sejam pacificadas no seu interior, de onde procedem os maus propósitos, os maus desígnios, as lutas, as guerras, os conflitos, as contendas e assim por diante. Mas no que depender de nós, nós devemos procurar promover e realizar e buscar de todas as maneiras que as pessoas tenham paz também entre si. Aqui e ali, o irmão pode ter conhecimento de que fulano e beltrano não estão se dando bem. Estão com dificuldade, estão com algum conflito, com algum problema. A última coisa que nós devemos fazer é acirrar esse conflito. Provocar esse conflito, aumentar essa desarmonia, essa desavença entre as pessoas, especialmente entre os irmãos. Mas, pelo contrário, nós devemos fazer tudo para que irmãos que, porventura, se encontrem nessa condição de conflito ou de desarmonia, pela misericórdia e pela graça de Deus, sejam pacificados, sejam reconciliados e passem a ter relacionamento correto, de amor, de harmonia, como a palavra de Deus ressalta e nos ensina. Agora, uma observação. Porque a paz de Cristo é inseparável da verdade e da justiça, ela jamais pode se dar em detrimento da verdade e da justiça. E é exatamente por causa disso que aquilo que parece um paradoxo é realidade na vida cristã. Cristo veio a esse mundo e morreu em nosso lugar na cruz, exatamente para promover a paz como príncipe da paz. Ele é a nossa paz. É através do seu sangue que a paz verdadeira e genuína pode ser alcançada, da sua obra redentora e da sua obra salvadora. Mas ainda assim,
por causa da dureza do coração humano, por causa da rejeição de Cristo, por causa da reação negativa à pregação do Evangelho da Paz, é que nós lemos como lemos em Mateus, no capítulo 10, nos versículos 34 em diante, o próprio Senhor Jesus dizer: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Pode parecer uma contradição e um paradoxo, que o príncipe da paz, aquele que veio para promover a paz, aquele que é a nossa paz, aquele que, através do evangelho da pregação, convoca ministros da reconciliação para conduzirem outros à paz com Deus, diga aqui que não veio trazer paz, mas veio trazer espada. Não por sua falta, não que o evangelho não venha mesmo trazer paz, ou que Cristo não venha trazer paz, mas por causa da dureza do coração humano, uns se convertem, outros não convertem, outros vivem de forma desobediente e rebelde ao evangelho, e se opõem ao evangelho e a tudo aquilo que se chama Deus, e pareça ou reflita a vontade de Deus, é que, infelizmente, embora esse não seja um propósito da vinda de Cristo, da obra salvadora e redentora de Cristo, a grande realidade é que, por causa do evangelho, muitas vezes conflitos aparecem, conflitos surgem. O filho se converte, o pai não, ou o pai e a mãe se convertem, os filhos não, o marido se converte, a esposa não, ou vice-versa, e então todos nós sabemos os conflitos, as dificuldades, as perseguições que os crentes experimentam nas suas próprias casas, por causa desse conflito que, em última instância, não foi produzido pelo evangelho, não foi produzido pela obra salvadora e redentora de Cristo, mas sim como consequência da dureza do coração daqueles que não se submetem à vontade de Deus, endurecem o seu coração e se opõem a Cristo, ao evangelho e aos cidadãos do reino. E a razão, meus irmãos, finalmente anexada a esse mandamento, em cada bem-aventurança nós encontramos uma razão ou um resultado anexado. E a razão ou resultado anexado a esta sétima bem-aventurança, no verso 9, é que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o sentido dessas palavras aqui é que talvez pudéssemos expressá-lo no dito popular que diz assim: tal pai, tal filho. Ora, se Deus é o Deus da paz, se Cristo é o príncipe da paz, se o fruto do Espírito é paz, alegria e paz, então, naturalmente, os crentes em Cristo, os cidadãos do reino, eles serão reconhecidos e identificados e manifestarão as mesmas qualidades pacificadoras que seu pai e o nosso irmão mais velho, Cristo, manifestam. Se Deus é o Deus da paz, se Cristo é o príncipe da paz, e se ele veio exatamente para promover a paz, através da sua vida, através da sua morte, através do seu sangue, naturalmente nós somos bem-aventurados, aqueles que anelam a paz e buscam a paz, especialmente a paz com Deus, a paz em Cristo, viver em paz com os outros e promover a paz entre os outros, especialmente entre os irmãos. Eles estarão manifestando as qualidades da sua família divina, do seu Pai e de Cristo, e tenderão a ser reconhecidos como agentes da reconciliação, como instrumentos de pacificação, de promoção da paz entre as pessoas, entre os homens, especialmente para com Deus, mas também de uns para com os outros. E certamente a passagem indica também, a razão anexada aqui indica também que nós, à medida em que somos ativos e fiéis
manifestando essa qualidade do Pai e do Filho, da pacificação, nós também cresceremos no nosso próprio relacionamento filial com o Pai e vamos dizer, familiar com o Filho. O Pai que é o Deus da paz e Jesus que é o príncipe da paz. À medida que nós praticarmos e nos empenharmos e formos agentes, instrumentos de pacificação, nós também cresceremos no nosso relacionamento filial com Deus. Mas, irmãos, nem sempre os nossos esforços pacificadores serão reconhecidos aqui nesse mundo. Não houve ninguém, eu repito, tão pacificador quanto o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo, entregou a sua própria vida, derramou o seu sangue para reconciliar aqueles que estavam nesse estado de inimizade para com o Pai, para com Deus, e ainda assim nós sabemos o quanta oposição ele recebeu dos pecadores, quantos conflitos ele teve que enfrentar, exatamente por causa da promoção da paz, em virtude daqueles, ou como reação daqueles que não se submetem à paz que ele oferece através do seu sangue, paz conquistada para nós na cruz do Calvário. Mas se não estamos autorizados a esperar sermos reconhecidos e chamados de filhos de Deus pelas pessoas aqui nesse mundo, certamente podemos esperar ser reconhecidos e chamados filhos de Deus pelo próprio Pai, pelo próprio Filho, e de uma maneira muito especial, quando nós alcançarmos a glória, como tem chamado a atenção dos irmãos, cada uma dessas bem-aventuranças aponta e se consuma na eternidade. Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde da fundação do mundo, é o que nós ouviremos da parte de Cristo, quando, como agentes pacificadores, instrumentos da promoção da paz com Deus e com os homens, alcançarmos a glória no estado eterno e seremos reconhecidos então como filhos de Deus, e ali seremos recebidos nessa família que temos como Pai, como Deus nosso Pai e como Cristo nosso Pai. Meus irmãos, eu quero apenas concluir essa pequena exposição dessa bem-aventurança relacionada aos pacificadores, instando no sentido de que sejamos pacificadores em todos os sentidos que nós estivemos considerando aqui. Isso agrada a Deus. É o perfil do santo, é o perfil do crente. Repito aos irmãos, nós não temos aqui condições para a salvação. Nós temos aqui qualidade daqueles que foram salvos. Nós não temos aqui condições exigidas para que alguém seja salvo, porque senão ninguém seria salvo. Somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Mas os salvos são salvos para as boas obras preparadas por Deus de antemão para que andássemos nelas. E, portanto, o que nós temos aqui é a descrição e a qualidade daqueles que foram salvos pela misericórdia e graça de Deus somente. Mas, dentre essas qualidades, está essa qualidade que nós podemos dizer assim, no clímax desse perfil mencionado aqui, porque vai num crescendo. E nada mais natural que aqueles que foram levados pelo Espírito Santo a reconhecer a sua pecaminosidade, choraram por ela, que buscam a santificação, que anelam a justiça de Cristo e que passam a ser misericordiosos, eles então desejem e anelem que outros experimentem a mesma coisa que pela graça e pela misericórdia de Deus nós experimentamos em Cristo Jesus. Nós busquemos a reconciliação com Deus daqueles que se encontram no estado de inimizade e rompidos e debaixo da ira de Deus por causa da culpa, da queda e do pecado. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, no sentido de sermos pacificadores e de sermos reconhecidos como pacificadores em todos os sentidos que estivemos aqui considerando. Primeiro,
no que diz respeito ao nosso relacionamento com os outros. No que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Não apenas sem santificação, mas sem paz também ninguém verá o Senhor. É dever nosso nos empenharmos e nos esforçarmos no sentido de termos paz e desfrutarmos de paz com os outros. Vivemos num mundo caído, ainda temos uma natureza corrompida e pecaminosa, ao inimigo das nossas almas, o diabo, que ruge ao nosso derredor e que tenta sempre provocar discórdia, desarmonia, desunião, conflito, inclusive entre os irmãos. Inclusive entre os irmãos. Irmãos na carne, irmãos em Cristo. E é o nosso dever diante de Deus, para podermos ser descritos como crentes, apresentar essa qualidade aqui mencionada, nos empenharmos de todo o nosso coração, não em acirrar essas dificuldades, esses problemas, mas buscarmos ter paz com Deus e paz com os irmãos. Buscarmos de todo o nosso coração perdoar, relevar, desconsiderar as faltas dos outros, especialmente para conosco, e manifestarmos paciência, tolerância, e buscarmos a paz e a reconciliação com todo o nosso empenho, com toda a nossa força, todo o nosso esforço. E não é difícil que entre a congregação haja irmãos que estejam passando por dificuldade no que diz respeito a esse relacionamento com outros irmãos em Cristo. E a orientação bíblica, a melhor coisa que podemos fazer é até deixar a oferta, parar o culto, se necessário fosse, vá lá e busque se reconciliar com seu irmão, porque senão o seu culto será vão e a sua oferta não será reconhecida e respondida e aceita por Deus, se você está nessa situação de conflito, de contenda e de desavença e de guerra, na verdade, com os irmãos. E é nosso dever, com a graça de Deus, mortificar a nossa natureza, relevar as ofensas feitas e com a misericórdia de Deus buscarmos ter a paz com todas as pessoas e muito particularmente com os nossos irmãos em Cristo. Mas ainda, sejamos pacificadores no sentido de sermos promotores da paz entre os irmãos, entre os outros. Aquilo que Deus nos livre e guarde de fazer, sabendo que há alguma dificuldade, ou mesmo que não haja, que da nossa boca venha a sair palavras que venham a produzir conflito e desavença entre pessoas, entre os outros, e particularmente entre os irmãos. Que Deus nos livre de, ao invés de sermos descritos como pacificadores, sermos descritos como encrenqueiros, como pessoas que estão promovendo a confusão, a desavença, a discórdia, a separação e a desunião, porque isso não vem de Deus, porque Deus não promove esse tipo de coisa. Pelo contrário, nós não apenas devemos evitar esses conflitos, mas nós devemos nos empenhar e fazer tudo para que isso não aconteça entre irmãos. É possível que você não esteja em conflito com outro irmão, mas você saiba que fulano e beltrano estão tendo dificuldade, estão tendo problema. E os irmãos lembram nas cartas como o apóstolo Paulo fazia e escrevia, dizia: eu rogo a Evódia, rogo a Sintique, que pensem concordemente do Senhor, e peço, fulano, meu irmão, trabalha com relação a ela, faz o possível para que essa desavença não continue. E isso deve nos marcar como crentes em Cristo Jesus. Nós fomos perdoados. Nós que choramos e lamentamos e nos arrependemos dos nossos pecados e que nos vemos pobres de espíritos, miseráveis, pela misericórdia e graça de Deus, fomos reconciliados com Deus pelo sangue do seu Filho, através da pregação do Evangelho. Como é que nós não vamos nos empenhar e nos esforçar para que os outros, especialmente nossos irmãos em Cristo, vivam em paz, num correto relacionamento, que não se caracteriza apenas pela ausência de conflito, mas por harmonia, por relacionamento correto, por amor? Deus nos dê a graça de sermos conhecidos como conciliadores, como pacificadores entre as pessoas e pacificadores entre os irmãos. Mas lembremos-nos, meus irmãos e irmãs, o maior ato de pacificação que nós podemos realizar nesta vida, e desse ato, dependem todos os outros sentidos de pacificação,
entre nós e os outros, e entre os outros, é sermos encontrados como agentes, como instrumentos da reconciliação, no sentido de conduzirmos pela evangelização, pela palavra de Deus, pelo evangelho da paz, as pessoas que ainda estão em estado de inimizade para com Deus, a serem reconciliadas com Deus através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E o meio bíblico para isso é o evangelho. O meio bíblico para isso é a palavra de Deus. O instrumento de Deus que pode conduzir pecadores em estado de inimizade para com Deus, de briga com Deus, a ter paz com Deus e a serem reconciliados com Ele, é o anúncio do evangelho, é a proclamação da obra salvadora, redentora de Cristo na cruz, é a explicação de que nós estamos mortos nos nossos delitos, que as nossas desavenças, os nossos conflitos pessoais, sociais, familiares, religiosos, ideológicos, internacionais, todos provêm da queda, tudo isso provém do pecado, tudo isso é expressão dessa falta de relacionamento correto, porque nós não estamos num relacionamento correto diante de Deus. E que é preciso que o coração seja mudado, que o coração seja transformado, que nós sejamos reconciliados com Deus através do sangue do seu Filho. E isso, para isso, nós somos chamados, todos nós, não apenas os ministros do Evangelho, que são chamados de ministros da reconciliação, mas cada crente, através do seu testemunho, da sua vida e particularmente da evangelização, da comunicação do Evangelho àqueles a quem Deus colocou como nosso próximo espiritual. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e que essa qualidade aqui descrita pelo Senhor Jesus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, se não pelos homens, pelo Pai, que nos reconhece, sejam realidades, sejam promovidas e incentivadas e praticadas com esforço e com empenho da nossa parte. Lembremos-nos de uma coisa, para que nós, no estado de inimizade para com Deus, fôssemos reconciliados com Ele. O Senhor Jesus não apenas declarou a reconciliação. Para a criação do universo, Deus disse, haja luz, haja firmamento, haja separação entre água, terra e águas e águas, produz a terra ervas e frutos, e então formou o homem do pó da terra. Foi tudo relativamente muito fácil, a criação de todo esse universo. Mas para que eu e você fôssemos reconciliados com o Pai, foi preciso que Cristo viesse a esse mundo, assumisse a nossa natureza humana, fosse humilhado, morresse em nosso lugar na cruz, ressuscitasse, carregasse sobre si os nossos pecados, triunfasse para que nós pudéssemos gozar e desfrutar da paz com Deus por meio do seu sangue derramado em nosso lugar na cruz do Calvário. E se o Senhor Jesus fez tanto esforço, e se a nossa reconciliação significou toda essa obra expiatória, cruenta, de Cristo na cruz do Calvário, não vamos nós, como agentes da reconciliação de Deus, como ministros da reconciliação, conduzir outros à paz com Deus, pela proclamação, pela comunicação do Evangelho, com algum empenho e com algum esforço, pelo menos da nossa parte? Que Deus nos abençoe e nos conduza a esse empenho, a esse esforço, no sentido de conduzir aqueles que estão em estado de inimizade à paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e assim seremos reconhecidos, se não pelos homens, certamente por Deus, e tidos como bem-aventurados.